Oi, está começando o 94º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Não é se você concorda ou não com as decisões do Supremo. O papel do Supremo numa democracia, de qualquer tribunal constitucional, qualquer tribunal de cúpula, vai envolver decidir questões sobre as quais as pessoas divergem muito. Então, se todo mundo concordasse com o Supremo, provavelmente tem alguma coisa estranha. Talvez nem precisássemos de um tribunal para resolver essas questões. Esse é um esforço que eu tentei fazer, uma crítica muito menos à existência e importância de um tribunal como o Supremo, que é fundamental e, de fato, foi fundamental em tempos recentes também para salvar a democracia, mas ao mesmo tempo sem deixar de observar que o Supremo faz muito mal e de alguma forma tem responsabilidade pelos riscos que a democracia correu. Bom, esses são o Diego Werneck Arguelles e o Conrado Hübner Mendes, os nossos convidados do episódio de hoje. Eu ainda vou falar mais sobre eles. Mas antes, eu quero avisar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Destaques da Companhia das Letras. Hoje a gente trouxe uma recomendação de leitura para você que está aí ouvindo. É o livro Como se Fosse um Monstro, segundo romance da autora Fabiane Guimarães, lançado pelo selo Alfaguara. A trama narra a história ficcional de Damiana, uma das barrigas de aluguel mais produtivas das décadas de 80 e 90 no Brasil. O leitor acompanha Damiana já idosa, contando sua história a uma jovem jornalista. Ela fala sobre sua relação com a maternidade, o próprio corpo, as vidas que impacta e a rede clandestina de produção de bebês. Num texto muito envolvente que não dá vontade de parar de ler, a Fabiane cria uma reflexão muito particular sobre temas como maternidade, culpa e o direito de escolha. O livro está disponível em todas as livrarias e no site da Companhia das Letras. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, e o tema do episódio de hoje está na pauta brasileira, já não é de hoje, faz alguns anos que a gente não para de falar desse assunto. O Supremo Tribunal Federal e o sistema judiciário como um todo. 2 livros que acabaram de sair, estão ainda pingando tinta, podem nos ajudar a entender melhor como funciona a Suprema Corte Brasileira, na qual estão concentradas tantas decisões importantes e tantos olhos, tantos interesses, e também essa classe tão desconhecida pelo homem comum que é o Judiciário. O primeiro desses livros é O Supremo, entre o Direito e a Política, de Diego Werneck Arguelles, que acabou de sair pela editora Intrínseca. E o segundo livro é O Discreto Charme da Magistratura, Vícios e Virtudes do Judiciário, no qual o Conrado Hübner Mendes, que é o professor de Direito que você conhece muito bem aqui do próprio 451 MHz e também da revista 451, na seção Liberdade e Autoritarismo do Laut, o Conrado reuniu nesse livrinho uma seleção das colunas publicadas na Folha de São Paulo. Está saindo agora pela editora Todavia. Então vamos lá, ouvir a entrevista com o Diego Werneck Arguelles, que não tem parentesco nenhum comigo, e com o Conrado Hübner Mendes. Sejam muito bem-vindos, Conrado e Diego. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui. E essa parceria entre o Laut, né, e a 451 começou ali nos idos de 2018, justamente, quando a gente publicou esse especial do Supremo. O Supremo já estava no foco, em grande parte, por causa de uma certa demonização da Corte que passou a existir. Por outro lado, o próprio Supremo se meteu em algumas confusões, em algumas decisões controversas. E nessa oportunidade o Diego já anunciou um pouquinho dessa pesquisa que chamava Mare Incognitum, é isso, Diego? É isso, Paulo. Esse é o nome de uma rede de pesquisadores, qual o Conrado também faz parte, que são pesquisadores de diversas áreas, né, direito, ciência política, sociologia, antropologia, história, que tem como objeto de estudo o Supremo Tribunal Federal de um ponto de vista empírico, né, como de fato funciona e que a gente pode aprender observando diversos tipos de dados sobre o funcionamento do tribunal. E em que medida que esse livro que está saindo agora consolida? O que ele traz dessa pesquisa especificamente? Esse é um livro para o público em geral, embora seja o meu ponto de vista sobre alguns dos problemas e desafios que a instituição enfrenta,
não tenho a menor dúvida de que tem um componente também geracional. Só dá para fazer certas afirmações sobre como o Supremo funciona, como o tribunal escolhe casos, como as pessoas são indicadas para o Supremo, porque temos aí décadas de pessoas que se dedicaram a entender, né, e produzir dados sobre isso. Se eu consigo falar algumas das coisas que eu falo no livro, é por causa desse esforço coletivo. E o Mar Incógnito é apenas uma comunidade, né? Dentre outras, em outros lugares do país, a gente tenta expandir, agregando novas vozes, mas tem muitas pessoas trabalhando nesse front desde os anos 90. O livro é organizado por capítulos em formas de perguntas, né, os títulos. O primeiro deles é: eles podem fazer isso? Por que você deu esse nome a essa primeira parte do livro? Eu tentei organizar o livro a partir de perguntas que eu acho que observadores da política brasileira, que não são necessariamente especialistas, não sabem nada sobre o Supremo, sobre direito constitucional, sobre os temas específicos que o Supremo julga, mas perguntas que fazem sentido você fazer lendo os jornais e acompanhando esse crescente poder e influência dos ministros do Supremo. No primeiro capítulo, então, eu parto dessa intuição, concordando-se ou discordando-se do que o Supremo faz. Acho que todo mundo se colocou na posição nos últimos anos de olhar para alguma coisa e falar: peraí, pode isso? Por outro lado, o livro não é sobre decisões específicas, né? Não é um livro em que eu vou dar a minha visão sobre qual foi, né, o mérito de uma decisão do Supremo sobre o tema A ou B. Então, esse primeiro capítulo é um pouco para começar falando dessa intuição, que é sobre o conteúdo das decisões, mas para tentar dar um passo atrás e dizer para o leitor ou para a leitora: o ponto não é se você concorda ou não com as decisões do Supremo, porque o papel do Supremo numa democracia, de qualquer tribunal constitucional, qualquer tribunal de cúpula, vai envolver decidir questões sobre as quais as pessoas divergem, e muito. Então, se todo mundo concordasse com o Supremo, provavelmente tem alguma coisa estranha, talvez nem precisássemos de um tribunal para resolver essas questões. Eu parto disso para ir abrir espaço para outras perguntas, que dizem respeito não ao resultado do que o tribunal decidiu, mas a como se chegou a esse resultado em termos de funcionamento da instituição, né? Como essas pessoas chegaram lá, quem são essas pessoas, como eles escolhem os casos que vão julgar, como que a exposição pública desses ministros pode prejudicar ou atrapalhar a nossa percepção do que é o resultado dessas decisões. E uma das premissas que eu coloco é que o que quer que o Supremo faça, ele nunca vai conseguir convencer todo mundo de que tem razão no mérito, é inevitável que haja divergência, mas ele precisa pelo menos convencer as pessoas de que a decisão, qualquer que seja ela, é resultado de um esforço de boa-fé dos ministros para aplicar regras que eles não escolheram, mesmo que tenham que ser interpretadas e que haja controvérsia, são regras que, de certa forma, os limitam. E dois, que essas regras que eles não criaram são aplicadas para resolver conflitos dos quais eles não são parte. São ideias simples, mas o que eu tento recuperar ao longo do livro é essa ideia de que tem uma simplicidade muito importante do que é um tribunal. E eu queria tentar reconstruir o funcionamento do Supremo a partir dessas ideias simples, mas que me parecem fundamentais para separar o que é a função do Supremo e o que outros atores políticos fazem no cenário nacional. Pois é, mas quem é leitor do Conrado desafia um pouco essa tese também de que é uma corte que está agindo sempre de boa fé, o que não é parte naquelas decisões. Quer dizer, de alguma forma se instilou na sociedade uma ideia de que há interesses, partido. Como é que você, Conrado, responderia ao Diego, por exemplo, nesse esforço dele de trazer para o princípio, né, que rege a criação de um tribunal como esse, diante dessa grande bagunça que a política brasileira tornou e que inclui, de alguma forma, o judiciário também? Enquanto eu escutava o Diego falar, me ocorreu exatamente esse gancho, porque isso não deixa de ser uma certa complementariedade entre os dois livros. E isso que o Diego está falando também aparece em algumas colunas que vão estar no livro, que é o esforço que um tribunal precisa fazer para ser percebido, para convencer de que mesmo quando nós discordamos dessa decisão, ele é um tribunal digno de respeito. E ser digno de respeito significa cumprir um certo conjunto de protocolos para ser percebido como um tribunal imparcial, um tribunal íntegro, um tribunal que está tentando interpretar o direito honestamente. Então, o meu livro é um livro de colunas de conjuntura sobre o Supremo, mas mais do que sobre a instituição do Supremo, sobre comportamento individual e às vezes coletivo dos ministros do Supremo, comportamento individual e coletivo de juízes em geral. Então, eu disse que o meu livro provavelmente tem um caráter
muito complementar ao do Diego, porque, de fato, as minhas colunas estão ali discutindo o dia a dia do Supremo, mas não só o dia a dia da fundamentação jurídica de uma decisão no mérito, que ocasionalmente eu chego a fazer, mas também de tudo que o Supremo faz muito mal. E os textos do Diego também são muito críticos a isso. Tem bastante sintonia, não só entre mim e o Diego, mas entre a comunidade que estuda o Supremo, né? A percepção de seus problemas. E outra observação importante a partir do que você, Paulo, falou, de que o Supremo se tornou um alvo de ódio político mais recentemente, né? Quem vinha estudando o Supremo e vinha criticando o Supremo se viu, num certo momento, obrigado a ter um certo cuidado, porque criticar o Supremo pelas razões que o Supremo merece ser criticado, sem desprezar a importância de um órgão como o Supremo para a democracia, é uma coisa. Agora, criticar o Supremo e ser confundido com a crítica de má-fé que quer destruir esse tribunal, simplesmente porque o Supremo toma decisões contrárias aos seus interesses políticos, é uma forma ilegítima e desonesta de criticar o Supremo. E o problema foi enfrentar esse desafio de criticar o Supremo sem ser confundido com a crítica de má-fé e sem ser apropriado pela crítica de má-fé. Esse é um esforço que eu tentei fazer, não abrir mão da crítica, porque a crítica é importante, é uma crítica muito menos à existência e à importância de um tribunal como o Supremo, que é fundamental e, de fato, foi fundamental em tempos recentes também para salvar a democracia, não dá para deixar de reconhecer isso, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de observar que o Supremo faz muito mal e, de alguma forma, tem responsabilidade pelos riscos que a democracia correu. Tem um ponto importante que tem críticas sustentadas sobre, por exemplo, o procedimento pelo qual o Supremo escolhe os casos que vai julgar, os poderes que um ministro sozinho tem para afetar essa agenda de julgamentos do tribunal, de maneira, às vezes, nada transparente e arbitrária. Isso são questões que a área já discute há uma década ou mais. E o próprio Supremo agora, no fim do ano, em dezembro, adotou uma resolução na presidência da ministra Rosa Weber que estabelece um mecanismo para que, quando o ministro devolve um processo do qual ele pediu vista após 90 dias, o processo vai automaticamente para a pauta do tribunal. Ele automaticamente já pode ser julgado. Quem está ouvindo pode pensar, que coisa pontual, né? Que coisa pequena. Isso é parte de uma série de coisas que podem ter efeitos revolucionários num tribunal em que os ministros estão acostumados a, se não quiserem que uma decisão seja tomada num dado momento, pedem vista, né? E se não há mecanismo para fazer cumprir o prazo, que já existe há muito tempo, prazo para vista no regimento do tribunal. Em vários momentos você vê uma autocrítica que ainda não é suficiente, que ainda não é completa, mas eu acho que essa resolução da presidente ministra Rosa Weber, para quem acompanha o Supremo há uma década, é um pouco uma vindicação de que, olha, o tribunal sabe que isso era um problema e o tribunal está tentando fazer alguma coisa para resolver isso. O Supremo tem muita jabuticaba, coisa que só a gente... Você falou das decisões que são proteladas por anos e tal, o que mais que você citaria aí? A forte candidato a coisas que é difícil você imaginar acontecerem em outros países. Eu acho que a facilidade com que os ministros do Supremo suspendem leis por decisão individual, e essas decisões permanecem por anos, às vezes, sem apreciação de seus colegas, isso me parece um candidato a jabuticaba, né? A gente não tem informações suficientes sobre como funciona em muitos países, mesmo em países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Argentina, México, sobre os quais há bastante informação. É possível também que, se você olhar com uma lupa, você vai ver algumas coisas acontecendo que não confirmam as expectativas que a gente se habituou a ter sobre esses países. Mas eu colocaria esse candidato a jabuticaba, que o ministro do Supremo pode sozinho suspender uma lei aprovada pelo Congresso e ele mesmo ou ela mesma escolhe se seus colegas vão se pronunciar sobre a sua decisão ou não, quando fariam isso. Mas eu acho que tem outras jabuticabas importantes. A gente já está observando, o jornalismo observa, acadêmicos observam, mas a gente tem tido ainda pouca capacidade de fato constranger. Comportamento de ministros é uma jabuticaba, e isso eu falo com muita confiança. Que um ministro seja dono de um empreendimento educacional que realiza uma vez por ano um evento em Portugal que reúne a nata da política brasileira, recebida por ele na condição de empresário e de ministro, as principais autoridades políticas brasileiras. É uma jabuticaba que ministros do Supremo deem palestras
remuneradas ou não remuneradas, para clientes especiais e para a elite do sistema financeiro nacional. Essa é uma outra jabuticaba, né? A promiscuidade do ministro que já se normalizou no Supremo, no volume, na magnitude, na normalização, é muito jabuticaba. De novo, fazendo injustiça à fruta jabuticaba, que sequer exclusiva do Brasil é. Acho que tem algo também de particularmente preocupante na combinação de coisas que são problemáticas, né? Então, você pode encontrar um outro tribunal que tenha a flexibilidade que o Supremo tem para escolher quais casos vai julgar e quais não vai julgar. Você pode encontrar outro tribunal em que os ministros têm alguns poderes individuais. Você pode encontrar outros tribunais em que talvez você consiga encontrar problemas de ter parâmetros claros para a conduta dos ministros. É que o Supremo combina todas essas coisas e poderes também que são difíceis de encontrar em termos comparativos. A extensão do foro privilegiado é um poder atípico, né? É um poder atípico que centenas de autoridades federais só possam ser julgadas, processadas e investigadas por um monitoramento constante por parte do Tribunal Constitucional do país. É uma série de coisas peculiares, problemáticas em si, juntas, cria esse tribunal muito poderoso, com muita liberdade, num sentido que não é necessariamente positivo. É poder demais, combinado a muitos outros poderes, num conjunto pequeno de pessoas que são escolhidas por atores políticos, que já têm uma série de outras responsabilidades e que tem todos esses poderes individuais ampliados que a gente discutiu. Não é bom para um tribunal ter todo o poder do mundo, todas as competências, toda a flexibilidade para fazer o que quiser, julgar o que quiser, porque quando você tem esse tipo de poder, qualquer coisa que você faça começa a se tornar suspeita, né? É muito difícil o Supremo usar esses poderes de qualquer forma que as pessoas não comecem a se perguntar, peraí, por que esse político, o processo andou e o do outro não andou? Por que essa ação penal já está nessa fase avançada e essa outra está anos parada? Às vezes pode ter ótimas razões no caso concreto, mas quando você começa a olhar o conjunto desses casos, né, as perguntas não vão parar nunca. É um desenho que coloca o tribunal numa situação impossível de dar certo em termos da sua legitimidade pública, né? E talvez a gente possa ver que o tribunal talvez tenha percebido isso de alguma forma e começou a restringir um pouco também, nos últimos anos, a incidência, né, do foro prerrogativa de função. Mas é sempre uma redução que mantém para o tribunal uma grande liberdade. Mas no conjunto, não tem como você convencer as pessoas sempre de que você está se motivando apenas por questões jurídicas, que o contexto político, a conjuntura não são importantes ao longo do tempo. Acho que para isso você vai precisar aceitar, de alguma maneira, não poder fazer tudo que você quer quando você quer. É aquilo também que o Rafael Maffei chamou num texto aqui que a gente publicou na 451 de a ilusão do jurista apolítico, né? Mas e aí, Conrado, você acha que essa coisa tem um aspecto de estoque autoritário? Assim, o Supremo sempre é também o legitimador das ditaduras. Todo o regime tem os seus juristas que legitimam e que normalizam o autoritarismo, né? Sim, toda ditadura e todo regime autoritário tem lá seus chaveirinhos juristas que dão algum tipo de verniz jurídico para o regime. E para pegar o gancho do texto do Rafael Maffei sobre a ilusão do jurista apolítico, todo jurista é político no sentido dos compromissos político-morais que esse jurista necessariamente tem com valores que a Constituição estabelece, com a democracia, com a proteção de liberdades fundamentais. Portanto, em relação a esses valores, não tem como um jurista se vender como técnico e apolítico, no sentido de que eu apenas aplico a minha técnica para dar sustentação jurídica a atos autoritários. Isso o jurista não pode fazer. Mas ele não quis dizer que um jurista possa fazer, ou que um ministro possa fazer, o que muitos ministros do STF fazem, que é de se sujar na política partidária, se misturar e conviver e frequentar os políticos, né? Esse tipo de político é muito errado. Você falou de estoque autoritário, Paula. O STF da Constituição 88 não é necessariamente um STF que se possa dizer ali, tal como pensado e desenhado, autoritário. Ainda que ele tenha herdado ministros da ditadura, ainda que a Constituinte tenha feito negociações ali naquele momento de transição que a gente possa lamentar, mas ele não é necessariamente um tribunal autoritário
nesse sentido. Ele acumulou um número enorme de competências, com certeza. Ele foi ampliando a sua interpretação dessas competências, e a arbitrariedade na condução dessas competências, sem dúvida, pode ser vista como um elemento autoritário. É muito autoritário que o ministro sozinho possa determinar a prioridade da pauta constitucional do país. O Diego mencionou esse esforço do Supremo para racionalizar e controlar esse individualismo. Isso foi mérito da Rosa Weber no final do ano judicial do ano passado. Então, pode nos gerar um certo otimismo, mas como essa resolução vai ser de fato praticada, a gente ainda está acompanhando. Não é absolutamente definitivo que ministros vão respeitar aquela regra. E a maior evidência dessa desconfiança é que existia uma regra anterior. Ministros tinham um prazo para devolver, por exemplo, um pedido de vista, e nunca respeitaram. Vocês acham que a gente dedica exposição em excesso ao Supremo, enquanto todo o resto da magistocracia, como diz o Conrado, afeta também diretamente? No final, o cara que é preso com drogas, ele é um juiz de primeira instância que acaba mandando ele para a prisão de verdade, né? Por porte de pequenas quantidades de droga, e isso destrói a vida de muita gente, né? Acho que esse seu exemplo é importante para a gente pensar, Paulo, que, querendo ou não, apesar de muitos ministros sinalizarem o contrário, o Supremo tem limites práticos muito claros, né? Várias coisas aconteceram nos últimos 20 anos enquanto o Supremo ia aumentando a sua relevância e o papel na vida política nacional. Uma delas foi a descoberta, talvez um pouco tardia, né? Alguns anos depois da criação da TV Justiça, é que essas imagens dos ministros, de fato, explodem, né? Quando começa a passar no YouTube, ali em 2006, 2007, e depois, com o julgamento do Mensalão, a TV Justiça acaba sendo um grande produtor de imagens sobre os ministros, que às vezes eles tentam ser editores de si mesmos, controlar que tipo de imagem eles estão passando, muitas vezes eles não conseguem mais ter controle sobre o que é feito com esse material. Mas é só uma das muitas dimensões dessa exposição ampliada do tribunal, que às vezes ela pode ser enganosa em vários sentidos, mas um deles que eu chamaria a atenção é, por mais que o Supremo possa muito e seja um grande poder e tenha que ser exercido com muita cautela e responsabilidade e coragem, eu acho que um ponto importante dessa exposição também é a gente considerar que, com todo o discurso, às vezes, bastante generoso consigo mesmo que os ministros adotam dos seus poderes, né? Acho que a gente precisa também ser realista com relação às esperanças que a gente deposita numa instituição que não vai conseguir prescindir da política, não vai fazer magicamente todas as instituições do país se alinharem ao que os ministros determinarem, né? É uma instituição que ainda precisa jogar junto com uma série de outras instituições no nível nacional e local para resolver esses problemas complexos. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta com a conversa com o Diego Werneck Arguelles e o Conrado Hübner Mendes. Bom, agora eu queria falar com você que é ouvinte do 451 MHz. Obrigado pela audiência, mas você é um ouvinte entusiasta? Os ouvintes entusiastas são aqueles que nos ajudam financeiramente a realizar esse podcast com R$ 22,00 por mês. Com esse valor cobrado todo mês, você contribui aqui com a produção do 451 MHz, com as entrevistas que a gente ouve 2 vezes por mês e também com os nossos programas especiais, como esses 2 que a gente acabou de publicar sobre a Clarice Lispector. E você ganha também acesso completo a todo o conteúdo já publicado pela revista 451. É isso aí, o ouvinte entusiasta é também um assinante digital por R$ 22,00. Então vai lá no 451.com.br e faz agora mesmo a sua assinatura. Em setembro, a revista traz os conteúdos especiais sobre o 11 de setembro, que além de ser o dia do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, foi o dia em que o Chile viveu um violentíssimo golpe de Estado em 1973. E vamos agora para a segunda parte da conversa com o Diego Werneck Arguelles e o Conrado Hübner Mendes. Conrado, e o seu livro se debruça também sobre outros setores do judiciário, né? Você fala de várias outras esferas disso que você chama de magistocracia. Você quer definir para a gente o conceito da magistocracia? E em que medida que a gente está tão bem informado e interessado em relação a ela quanto ao Supremo, que o Supremo já virou um tema pop, né? As outras esferas continuam na escuridão, muitas vezes, né? O que você tem a dizer da magistocracia? Magistocracia é um neologismo para se referir a uma percepção
que não é só brasileira, de uma certa aristocracia judicial ou aristocracia do sistema de justiça como um todo, no caso brasileiro. Essa é uma profissão que se constrói no império de uma elite que, de fato, administra o poder e vai dividindo suas funções. Mas a ideia de magistocracia não é fazer uma menção, uma referência indistinta e generalizante para o judiciário brasileiro ou para as outras profissões jurídicas. É para apontar para uma fração dessa comunidade, e essa fração exerce uma certa hegemonia sobre o judiciário, sobre o Ministério Público, sobre as profissões jurídicas. Governa essas instituições, por assim dizer. E essa fração tem algumas características. Ela é autoritária, porque ela não se renovou e não tem uma postura construtiva e arrojada em relação ao que a Constituição tentou fazer na proteção de direitos fundamentais. Continua a ser uma instituição que faz interpretações equivocadas e autoritárias desses direitos. Ela é autocrática porque ela recusa controles e também no seu modo de funcionamento, na hierarquia da carreira, ela desrespeita a independência judicial de juízes de primeira instância e os obriga a entrar numa certa cultura. Ela é autárquica, ela é dinástica porque o elemento familiar e de proteção e de nepotismos cruzados e disfarçados e formas de se beneficiar relações de poder, ela é muito presente. E ela é fundamentalmente rentista, no sentido das técnicas da baixa política para proteger um dos sistemas mais caros em relação ao PIB, sistemas de remuneração, às vezes ilegais propriamente. O legislador brasileiro, o constituinte brasileiro, tentou estabelecer modos e regras e limites para a remuneração, por exemplo, por meio do teto. Mas a gente sabe que uma porcentagem enorme do judiciário brasileiro basicamente desrespeita o teto. E há técnicas para disfarçar essa ilegalidade. Obviamente, eu estou falando que é uma ilegalidade e um juiz jamais dirá que é uma ilegalidade. O juiz terá um argumento falsamente técnico para dizer, não, aqui é uma verba indenizatória, não remuneratória, portanto, indenizatória não precisa respeitar o teto. Mas com isso a gente tem, de vez em quando, o juiz ganhando R$500 mil num mês. Mas juízes ganhando mensalmente, assim, ordinária e continuamente, R$80 mil, R$90 mil, R$100 mil. O dobro do teto. Tudo isso diz muito sobre a desigualdade brasileira. Então o livro trata da magistocracia, trata do Supremo, trata de comportamento de ministros. É um conjunto de coisas que acho que oferece um panorama do sistema de justiça mais genericamente. Você falou dos tribunais inferiores, né? A gente tem um certo foco no Supremo, é muito comum que seja assim, né? O nosso vício naquele tribunal mais poderoso. Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, até que tem bastante gente pesquisando tribunais de justiça por aí. A sensação é de que falta braço para que pessoas comecem a levar tribunais muito importantes a sério. O Superior Tribunal de Justiça, os TJs estaduais são responsáveis por crises humanitárias, grandes violações de direitos, ou como uma espécie de tolerância a grandes violações de direitos pela força policial, por exemplo, né? O TJ de São Paulo é terrível em relação a isso. Quem for olhar com lupa o que aconteceu no caso do Carandiru, o que está acontecendo no caso de Paraisópolis, e o que provavelmente, se Deus quiser não, mas muito provavelmente tentarão o mesmo jeito com a chacina de dias atrás no Guarujá, né? É muito sério, e acho que esse é o perfil magistocrático desse judiciário, é isso que eu quero dizer. Diego, em que medida que o Supremo se imiscui nesse tipo de questão mais baixa, vamos dizer assim, dessas instâncias? Porque como ele está sempre envolvido nesses grandes temas, embora volta e meia apareça um roubo de shampoo, como é que ele faz uma certa vista grossa também essa ordem de, por exemplo, em relação ao teto, que é uma coisa que é de uma imoralidade flagrante, né? O que você observou? O sistema judiciário brasileiro é um arquipélago com muitas transformações importantes nos últimos 20 anos, mas que ainda tem muita autonomia para as diferentes partes componentes, né? A criação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ é, digamos, o grande organizador e decisor e formulador de políticas no âmbito administrativo para o funcionamento do judiciário brasileiro. Foi criado em 2005. Então, você imaginar que antes disso não havia um espaço nacional para que essas coisas pudessem ser discutidas como policy, não como decisões de controle de constitucionalidade, do que pode, que não pode, isso o Supremo até fazia já. Mas a criação do CNJ colocou nas mãos do Supremo, porque o presidente do Supremo é o presidente do CNJ também, um instrumento poderoso para enfrentar esses temas. Poderoso, mas com limites, né? Porque tribunais também vão ser muito ciosos de sua autonomia. E essa é uma briga que não dá para dizer de modo algum que o CNJ sempre ganha. O
O CNJ vai tentando criar parâmetros nacionais, os tribunais resistem, às vezes até com críticas legítimas a alguma decisão do CNJ, mas é importante fazer essa distinção porque o presidente do Supremo, que está ali comandando o CNJ durante 2 anos, tem esses instrumentos, talvez até com mais clareza para lidar com alguns desses temas do que o Supremo em si. Mas fora isso, a gente sabe que os ministros acabam participando dessa política judicial nacional, mesmo no nível local, de algumas maneiras diferentes, né? Primeiro, pelo seu exemplo. Acho que muitas vezes a gente vê ministros que, em comentários públicos ou na sua relação com outras partes do sistema de justiça, podem estar mandando sinalizações do que é comportamento adequado para o resto do judiciário. Então, por exemplo, se algum juiz, né, um juiz médio, fizesse certas declarações públicas que ministros do Supremo fizeram nos últimos 20 anos sobre casos pendentes de julgamento, né, sobre decisões de colegas, provavelmente esse seria um caso que o CNJ tomaria alguma medida, né? Um juiz de primeira instância comentando, né, criticando em termos fortes uma decisão do Supremo, por exemplo, é algo que pode ser uma infração disciplinar. E, no entanto, os ministros do Supremo fazem isso com alguma frequência e essas regras parecem não se aplicar a eles. E nessa ausência de mecanismos claros para limitar esses comportamentos, acho que eles podem mandar mensagens ruins para o comportamento de outros juízes. De outro lado, acho que os ministros do Supremo também participam dessa política judicial pequena pelo fato de que muitos deles têm laços profissionais com tribunais, né? Foram juízes, participam dessa política corporativa. E é importante também observar que existe política em qualquer categoria profissional, né? Juízes e promotores também fazem a sua política associativa, que dentro de certos limites é absolutamente legítima, mas fora de certos limites também, como qualquer outra demandas de categorias que têm muito poder nas mãos, elas podem se tornar irrazoáveis e ilegítimas. O que chama atenção no caso do judiciário brasileiro, muitas vezes, é essa mistura, né? Você tem um poder de decidir certas coisas, uma autoridade para decidir certos temas e dizer que você tem certos direitos, dizer que você tem certas prerrogativas, ao mesmo tempo que você não é uma máquina impessoal, abstrata de tomar decisões. Você está decidindo sobre a sua categoria, sobre os seus benefícios. Então esse é um dilema que o Supremo só recomenda ainda mais que ministros do Supremo sejam particularmente cuidadosos com o que eles falam, né, em como eles se apresentam socialmente, quando eles estão decidindo esses temas, e nem sempre esse comportamento atende a esse parâmetro. Mas é interessante também pontuar, por fim, que existe uma clivagem também entre os tribunais e o Supremo. As opiniões dos juízes em geral sobre o Supremo, algumas pesquisas de opinião nos últimos anos, né, apontam isso, não são necessariamente positivas. O Supremo ele tem uma relação ambígua com o resto do judiciário. Ao mesmo tempo em que é o topo, né, do sistema judicial, é um tribunal diferente, em que as pessoas chegam por indicação política, não é de modo algum pensado e desenhado para ser o tribunal do judiciário, o tribunal onde os juízes vão no topo da carreira, né? Tem juízes lá também, eles são bem-vindos no Supremo, claro, mas esse tribunal ele é uma outra coisa, ele é o tribunal da Constituição, ele tem outras funções que escapam a ser simplesmente a última instância do judiciário. E, então, muitas vezes existem conflitos também entre os outros tribunais e o resto da magistratura e o Supremo, que, em geral, esses outros atores veem o tribunal como próximo demais da política, né? Pelo menos da política que eles criticam como sendo a política de Brasília, a política nacional, e não a política, às vezes, que a magistratura no nível mais local está envolvida. Esse aspecto virou um ativo político também, né? Não se dava tanta importância, talvez, antigamente, a esse jogo político. Não tinha esse jogo que o Bolsonaro fez, né? De tem que ser um cara evangélico, tem que ser um cara que eu posso telefonar, como disse o Lula, ou virou mais forte, talvez, do que um ministério, porque é um cara que você nomeia com cargo quase vitalício, né? Então, como é que é, Conrado, desse ponto de vista, dessa ativação política da nomeação? É até incomparável a um ministério mesmo, né? O ministério é um cargo efêmero. Claro que o ministro de Estado pode ficar lá 4 anos, pode ficar por 8 anos, como ficaram certos ministros da Fazenda, mas, de fato, o ministro do Supremo, à medida que o Supremo vai adquirindo centralidade, protagonismo e mais relevância em questões fundamentais da política, e à medida que foi também se envolvendo em casos tortuosos e muito centrais de combate à corrupção, como foi a onda Mensalão, depois Lava Jato, isso corresponde um pouco à centralidade do Supremo nos últimos 10 anos, para além dos casos constitucionais. É claro que presidentes passaram a dar mais atenção a
quem é essa pessoa que eu estou nomeando, além dele ser um bom jurista, além dele ser da elite jurídica, ter boas credenciais, né? É possível dizer, sim, que ainda que o elemento político do processo de nomeação sempre tenha acontecido, sempre houve formas de fazer política de bastidores para tentar ser nomeado ao Supremo, isso é normal, isso é parte do processo de nomeação para o Supremo, é parte do processo de nomeação para qualquer tribunal do país que dá autoridade para o presidente ou chefe do executivo nomear. Mas, sem dúvida, é possível dizer que o presidente passou a dar mais atenção para isso, e acho até possível dizer que há um certo aprofundamento radical com Bolsonaro, porque nunca antes um presidente, no seu primeiro dia de governo, ainda muito distante da sua primeira vaga no Supremo aparecer, ele já abre o processo e fala: olha, vou nomear para o Supremo, basicamente, aquela pessoa que prestar os melhores serviços para mim. E nessa, começaram a apostar a essa corrida, Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, juristas correndo por fora, fazendo agrados a Bolsonaro pelo Twitter, como o juiz Bretas. Bolsonaro politizou desde o primeiro minuto. Não foi esse o comportamento do Fernando Henrique Cardoso, do Lula nos seus 2 mandatos, da Dilma. De novo, há brigas políticas de bastidores para tentar fazer com que você seja nomeado. Cada uma das nomeações, historicamente, são parte desse processo. Mas nenhum processo começou tão cedo quanto começou para Bolsonaro e quanto já começou para Lula, porque o jornalismo veio para cima, né? Claro que a primeira vaga do Lula já veio no primeiro semestre de governo, mas o jornalismo passou a alimentar essa corrida, e muitas vezes um jornalismo muito questionável, né? Em que basicamente ouve os próprios interessados na vaga, e ao ouvir os próprios interessados na vaga, começa a declarar que esses interessados na vaga são cotados. Então começa uma campanha alimentada pelo jornalismo de fonte que eu acho meio promíscua, que é muito problemática. É muita coisa junto, mas dá para dizer, sim, que é um processo muito mais politizado e é um problema que se normalize, que um presidente... Claro que ele precisa de alguém da sua confiança, no sentido de ser um bom jurista, de exercer essa função com integridade, etc. Ter confiança nesse sentido é óbvio que todo presidente precisa ter. Agora, ter confiança no sentido, na hora H, se eu for acusado de um processo criminal, eu sei que eu vou contar com o voto dele, isso é um problema. E é isso que eu acho que parece... Foi em nome disso que foi justificada a nomeação do último ministro, que é o Zanin, por exemplo. Eu concordo nos termos que o Conrado colocou, né? Essa transformação, o mensalão, sobretudo, como um marco. Se o tribunal é tão importante assim até para decidir o destino de políticos na pessoa física, como que eu não vou ter muita atenção com quem eu estou colocando lá? Mas é interessante que mesmo depois do mensalão, você tem aí um período das indicações da Dilma, né? Concomitante ali ao mensalão, mas até no período... Já no segundo mandato de Dilma, as indicações dela, elas têm uma característica que me parece que vai ser cada vez mais rara nas indicações, né? Então ela indicou Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Fachin e Rosa Weber. E é interessante porque são pessoas que eram muito respeitadas na comunidade jurídica. Você não precisa concordar com o que fizeram como ministros ou não. O ponto é que eram indicações que faria sentido que fossem feitas por outros presidentes em outros governos. Claro que tem um certo alinhamento de visões de mundo, inevitável, faz parte do sistema. Seria estranho se não tivesse. Mas é um alinhamento muito mais da política com P maiúsculo, né? Como o Conrado tinha falado, seus valores, suas visões sobre o papel da Constituição e sua leitura mais geral sobre direitos. E eu acho que é essa característica dessas indicações da presidente Dilma que eu acho que vai ficar cada vez mais raro, né? Você vê pessoas que poderiam ser indicadas tanto por um presidente quanto por outro, alternando o poder entre a oposição e situação, pessoas que seriam nomes considerados independentemente de quem está lá. Acho que isso é um dos indicadores dessa transformação que o Conrado estava apontando. De fato, é interessante notar as grandes mudanças nesse processo de nomeação. Nos anos 90, com Fernando Henrique, no começo dos anos 2000, com Lula, era possível um jurista importante estar em casa de férias e receber uma ligação da presidência falando: puxa, você não quer virar ministro do Supremo? Isso era possível. Basicamente, eu quero um grande nome e o presidente veio atrás. Passou a ser praticamente impossível. A campanha foi se profissionalizando. E não só os juristas com mais respeito, eu acho que ficou muito marcante e degradante nessas últimas nomeações, nos últimos anos, e isso eu me refiro também à última nomeação do Lula, é o quanto passaram a ser cotados, entre aspas, pessoas absolutamente desconhecidas, pessoas que são da burocracia interna do Supremo, pessoas realmente
que não tem nenhuma expressão jurídica. Isso não é novo necessariamente, mas passou a ser mais explícito, passou a ser mais falado, passou a ser mais grotesco. Os próprios ministros do Supremo passam a ter seus próprios candidatos e passam a negociar com o presidente a nomeação dos seus preferidos, né? Então o processo está muito prejudicado em relação a isso. De fato, isso que o Diego falou sobre as nomeações da Dilma, em alguma medida é possível dizer sobre as nomeações do Lula também, né? O Lula nomeou Joaquim Barbosa porque naquele momento ele estava convencido de um jurista negro ali. Não tinha nenhuma conexão com o Joaquim Barbosa. O Lula nomeou ministro importante do STJ, mas que do ponto de vista ideológico era o antípoda de qualquer coisa que se pudesse imaginar como compromisso político do PT. Ele nomeou Menezes Direito, um juiz religioso, grosseiramente conservador em muitos sentidos, enfim. Esse tipo de nomeação, como disse o Diego, passou a ser muito improvável. Eu abro já uma campanha para que a próxima vaga seja preenchida. Enfim, já tem aí esse pleito sobre uma mulher negra, né? E a gente espera isso, né? Espera muito. Mas também que professores de direito, quem sabe também puramente professores, não só pessoas que estão na estrutura do judiciário, também possam ter lugar no Supremo, porque acho que como vocês aí, como pesquisadores e professores, têm uma visão muito especial do judiciário. Então, é muito importante esse livro do Diego que está saindo e o do Conrado também. Certamente são 2 lançamentos aí dos mais importantes na área para quem se interessa. Vocês querem encerrar? Querem fazer algum comentário final? Queria agradecer, Paulo, pela oportunidade de falar do Supremo e essa sua lembrança sobre a importância de se nomear acadêmicos, né, para o Supremo, acadêmicos em tempo integral no direito, que é uma função muito importante que o ensino jurídico brasileiro passou a ter em maior quantidade nos últimos tempos. Nunca foi típico. O professor de direito sempre foi também alguém que tinha um pé na advocacia, na magistratura, etc. E mais recentemente a gente passou a ter pesquisadores, pessoas que estudam e refletem profundamente sobre os temas jurídicos. Mas há outros países que nomeiam muitos acadêmicos e que reservam um certo espaço do Tribunal Constitucional para pessoas que dedicam a vida a estudar e a pensar e são responsáveis por grandes decisões constitucionais também. Uma referência, mas não é o único, e não vai aqui nenhum elogio a esse tribunal particular, mas uma referência de um tribunal muito influente, que sempre tem acadêmicos nomeados, é a Corte Constitucional Alemã, por exemplo. Mas também tem na Corte Constitucional da África do Sul, tem na Corte Constitucional da Índia, tem na Corte Constitucional da Colômbia, nomeiam acadêmicos. Aqui a gente pode dizer que há acadêmicos no Supremo, mas é o acadêmico juiz, é o acadêmico advogado influente, que advoga para os grandes casos do país. Então, nunca é em função do papel acadêmico que ele cumpre, é sempre em função do lugar na prática, da influência que ele tem, do poder político que ele tem. Claro, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux são 2 professores titulares da UERJ, mas não foi por essa condição que eles foram nomeados. Então, aproveitei o teu gancho para falar um pouco da importância disso. Paulo, sobre esse ponto que você levantou da indicação de uma mulher negra para o Supremo, acho que esse é um outro tópico que a gente pode separar resultado de procedimento. Por que a presidência da República, independentemente de mudanças legislativas, reformas constitucionais sobre o sistema de indicação, pode tomar a iniciativa de montar uma comissão para prospectar nomes e submeter esses nomes a debate público? O que outros países já fazem como regra formal, a indicação para a Suprema Corte da Inglaterra ou na Argentina, os nomes aparecem, ficam para debate público um tempo. Acho que seria possível fazer isso por iniciativa unilateral da presidência da República no Brasil. Qualquer que seja a indicação final, já me parece que seria um ganho que esse processo fosse feito de forma mais sistemática, mais transparente, mais fácil para as pessoas acompanharem quem de fato está sendo considerado, né? Porque aí resolve também um pouco o problema que o Conrado colocou, que tem cortinas de fumaça que aparecem na imprensa, que é muito mais o desejo de certas pessoas de quererem ser consideradas do que de fato serem candidatos e candidatas viáveis. Então, acho que isso poderia ser algo que a presidência da República poderia fazer sem grandes reformas legislativas, montar uma comissão, sistematizar uma lista de nomes e deixá-los para uma conversa pública sobre sua trajetória e o que essas pessoas representariam. Grande ideia, já temos aí uma sugestão concreta de adoção relativamente simples, né? Muito obrigado pelo papo e parabéns pelos livros aí, são do maior interesse para quem acompanha o tema. Valeu. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, e antes de dar tchau, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo e assexuais.
Todo programa, a gente convida aqui os autores, livreiros e profissionais do mercado editorial para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Tatiane Leite, que é jornalista e criadora do canal Valer um Livro. Segue lá a @ dela, Tatiane, com Y no final, Leite, tudo junto, @ Tatiane com Y Leite. A Tatiane indicou o conto Êxtase, da Katherine Mansfield. Mas ela não indicou só o conto, ela indicou também a tradução do conto, que é a preferida dela. Foi feita pela Ana Cristina César, grande poeta, e foi publicado no livro Crítica e Tradução, que foi lançado em 2016 pela Companhia das Letras. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiane Leite do Valer um Livro e eu vim aqui indicar um livro LGBTQIAP+. Bom, eu vou indicar Êxtase da Katherine Mansfield, especificamente o conto que dá nome à obra, né? Antes de mais nada, a editora Antofágica acabou de lançar uma edição linda com tradução da Nara Vidal, outros contos da Katherine Mansfield, textos de apoio, etc. Mas eu queria muito indicar a tradução que saiu pela Companhia das Letras, a edição que saiu pela Companhia das Letras, com tradução da Ana Cristina César, que tinha feito um trabalho de mestrado, né, nos final dos anos 70, começo dos 80, e ela lança, então, com 80 notas, nem era para ser um livro, na verdade, era um trabalho de mestrado, e essas 80 notas, uma delas é justamente sobre a tradução do nome do livro, que é Bliss em inglês e que na época não tinha equivalente em português. E ela escolhe, ao contrário do Érico Veríssimo, que tinha traduzido para cá pro Brasil como felicidade, que também tá certo, né? Ela escolhe êxtase, porque êxtase no dicionário é um sentimento primitivo de desejo que um bebê pode ter com a mãe, ou tão primitivo como duas pessoas do mesmo gênero poderiam ter, né? E o conto fala meio que sobre isso, sobre duas mulheres que sentem desejo, e mais do que isso, duas mulheres que sentem desejos homoafetivos. É maravilhoso. A gente tem trocadilhos com o nome, né? A Berta Young, que é jovem, a Pearl, que é uma pérola, ela tem erotismo ao lado dela, né? Em torno dela. Enfim, leiam esses e outros contos da autora. Inclusive, dizem por aí que era a única autora que a Virginia Woolf sentia inveja. Então, acho que eu já falei demais, né? Até a próxima. Muito obrigada, 451, pelo convite. E a gente se vê lá no meu canal, Valer um Livro. Então essa foi a dica da Tatiane Leite, do canal Valer um Livro, que está indicando Êxtase da Katherine Mansfield, em tradução da Nara Vidal. Bom, chegamos ao final do 94º episódio do 451 MHz. Mas antes de ir, aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar o 451 MHz para as pessoas com quem você gosta de falar sobre livros. É só usar agora mesmo aí o botão de compartilhamento do seu tocador de podcast e enviar para suas listas de Zap, para as pessoas queridas com quem você gosta de falar sobre literatura. E assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes da literatura. Bom, e agora chegou o momento de agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Faz agora mesmo sua assinatura no 451.com.br para ter o seu nome lido por mim aqui no final de cada programa. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Paula Ladeira Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Eduardo Cruz, Ana Maria Drummond, Mário Rico Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Luciano Romênios Ferreira Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormen Moro, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Elisa von Handel, Vitor Ribeiro, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana e Alexandre Vidal Porto. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 94º episódio do 451 MHz.
O nosso próximo programa vai ao ar no dia 15 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.